Vamos resolver o exercício 1.12 da lista 2. Nesse problema, pede-se para mostrar que se a derivada, né, se f' calculada num ponto f a menos 1 de x for diferente de zero, e se existir a késima derivada de f, então, nesse caso, deve mostrar que existe a késima derivada da função inversa. Né? Aqui, vamos lembrar, isso é importante lembrar aqui, que a expressão, né, para a derivada da função inversa, f a menos 1 de x, a gente sabe que isso é 1 sobre f' de f a menos 1 de x. Essa expressão aqui, a derivada da função inversa, tá? Como você vê, aqui a condição de ser diferente de zero, está aqui. Então, é uma das condições necessárias para a existência da derivada da função inversa. E com essa condição também, essa condição, existindo essa derivada késima, então nós vamos poder concluir isso aqui. Então, pois bem, como que nós vamos mostrar isso? Vamos tentar achar uma expressão para isso. Não, às vezes, não necessariamente a expressão fechada, mas mostrar que é possível encontrar uma expressão para a késima derivada da função inversa. E para fazer isso, vamos calcular alguns casos. Né? Vamos calcular a derivada segunda, né, que já temos a derivada primeira, então vamos calcular a derivada segunda, depois a derivada terceira e ver que é possível calcular a derivada de ordem késima dentro dessas condições aqui, uma vez satisfeitas essas condições. Tá? Pois bem, então a expressão para a derivada segunda, então f a menos 1, a derivada segunda, eu vou fazer o quê? Eu vou derivar essa expressão. Aqui está a derivada primeira, eu vou derivar de novo isso aqui, tá? Essa expressão. Então, a derivada segunda será a derivada, tá, do lado direito. E para calcular a derivada do lado direito, eu vou usar a regra da cadeia. Vou pensar então que eu tenho um y, que é um f' do f a menos 1 de x. Então, derivo em relação a y e depois do y em relação a x. Então, nesse caso, se o y está aqui no meu denominador, é uma coisa de tipo 1 sobre y, então a derivada eu vou ter menos 1 sobre y ao quadrado, onde y é o f' do f a menos 1 de x, isso ao quadrado. E agora eu vou derivar esse y aqui, né, que é f' calculado em f a menos 1 de x, derivar isso em relação a x. Então aqui a primeira derivada do f', aqui eu tenho uma outra composição, né? Esse é o fato, né? O f' composto com o f a menos 1 no ponto x. Então primeiro eu vou derivar o f' em relação ao argumento e depois o argumento em relação a x. Então a derivada do f' fica um f, duas linhas, calculado em f a menos 1 de x, e agora a derivada do f a menos 1 em relação a x. Pois bem, agora eu vou usar para essa expressão aqui, a expressão da derivada que eu tenho. Tá? Então, aqui eu tenho o quê? Isso é, tem esse menos aqui. Aqui eu tenho, então, meu f, duas linhas do f a menos 1 de x, sobre f' do f a menos 1 de x ao quadrado. E aqui, quem é essa expressão? Vamos colocar aqui, ó, 1 sobre f' do f a menos 1 de x. Bom, com isso eu tenho a expressão para o meu f a menos 1, duas linhas de x, ele é dado por menos f duas linhas, calculado em f a menos 1, dividido por f' em f a menos 1 de x ao cubo. Então, a gente vê o seguinte: se f a menos 1 é diferente de zero, e se existe essa derivada segunda calculada em f a menos 1, então existe a derivada segunda aqui. Vejam, isso está implicando que, veja, isso aqui é verdade para k igual a 2. Né? Bom, vamos ver isso agora para a derivada terceira. O que acontece com a derivada terceira? Eu tenho aqui, então, f a menos 1, derivada terceira. Vou usar aqui a regra do quociente para calcular essa derivada. Então, aqui eu tenho f'
f a menos 1 de x à sexta potência. E, vamos ver, numerador. Aqui, menos a derivada do numerador. Então, menos f, estou derivando em relação a x. Então, vai ficar a derivada aqui, vai ficar derivada terceira calculado em f a menos 1 de x, vezes, veja agora, usando a regra da cadeia, a derivada do f a menos 1 de x. Tudo isso agora, essa aqui é a derivada do numerador, vezes o meu denominador. Está aqui, f' de f a menos 1 de x ao cubo. Isso agora, menos com esse menos fica mais, o meu numerador, derivada do denominador. Então vai ficar, isso aqui é um y ao cubo, então é 3y ao quadrado, onde o y é f' f a menos 1 de x. Então isso ao quadrado. E agora a derivada disso em relação a x. Então a derivada do f duas linhas em relação ao argumento, desculpa, que dá f duas linhas do f a menos 1 de x. E agora a derivada do f menos 1 de x em relação a x. Pois bem, então agora o que vai acontecer? Eu vou pegar nessas expressões aqui e aqui, eu vou usar essa expressão. Então note que ao substituir essa expressão aqui, eu vou ter essa expressão f' no denominador, com esse 3 aqui, o que vai acontecer? Vai ficar um 2, porque eu vou cancelar esse termo que vem daqui. E aqui, na hora que eu colocar essa expressão aqui, eu vou ter o f' f a menos 1, essa expressão aqui, então eu vou cancelar isso, com isso vai me dar a potência 1 aqui. E depois eu vou juntar então isso aqui no denominador, né? Então vai ficar o mesmo termo, na hora que for para o denominador, vai com 1 menos 1, né? Com esse 6 aqui, então vai ficar, vamos lá, vai ficar f' f a menos 1 de x a quinta potência, e aqui vai ficar 1, né? Um termo vai ficar aqui. Então, quem que eu tenho aqui? Vamos lá. Aqui eu tenho menos f3' f a menos 1 de x. Aqui eu tenho meu f' de f a menos 1 de x, mais 3 vezes. Aqui eu tenho f duas linhas do f a menos 1 de x. E aqui eu tenho o mesmo termo. F duas linhas f a menos 1 de x. Bom, eu posso escrever para deixar uma notação com esse f a menos 1 em todos os lados aqui. Vamos escrever isso aqui da seguinte forma. F' f a menos 1 de x a quinta potência. E aqui menos f duas linhas vezes o f' mais 3 f duas linhas vezes o f duas linhas calculado em f a menos 1 de x. Uma notação um pouco mais compacta. Eu não estou colocando isso aqui ao quadrado, vocês já vão lá onde vai perceber por que eu estou fazendo isso. Então essa aqui é a expressão para o meu f menos 1, 3 linhas de x. Bom, para a gente ter uma ideia do que vai acontecer aqui, vamos calcular também a derivada quarta ordem. Vamos calcular isso. Bom, esta é a derivada terceira que acabamos de calcular e agora nós vamos calcular a derivada de ordem 4. Bom, vamos usar aqui então de novo a regra do quociente. Eu vou escrever aqui então f' f a menos 1 de x à décima potência. E agora, eu estou colocando ele aqui na frente porque a expressão vai ficar um pouco grande, né? Então, vamos lá, aqui, vamos derivar o numerador. Então, a derivar o numerador usando, vou usar a regra do produto aliado à regra da cadeia, né? Então, aqui vai ficar a seguinte expressão, né? Aqui vai ficar a derivada quarta vezes f' menos a derivada terceira vezes f
duas linhas, e aqui eu tenho F duas linhas vezes F três linhas, na verdade aqui é F duas linhas ao quadrado, então aí caiu um 2, então aqui tem um 6 aqui, né? Porque os dois termos se repetem, um deriva um e o outro, né? Então eu tenho isso calculado em F a menos 1 de x e a derivada do F a menos 1, né, em relação a x. Isso vezes o meu denominador. E agora, menos o numerador e agora vem aqui a derivada do denominador. Então, é 5 f' de f a menos 1 de x a quarta, e agora a derivada de quem está aqui dentro em relação a x. Então, a derivada do f' é um f duas linhas em f a menos 1 de x, e agora o f a menos 1, a derivada dele em relação a x. Pois bem, então, novamente aqui também eu vou agora colocar a expressão por f a menos 1 linha de x. Então, isso vai uma expressão igual a essa no denominador. Então, vai no lugar do 5 aqui, aparece um 4, que vai cancelar quando eu faço a substituição, como eu fiz no caso anterior. E a mesma coisa aqui, esse termo aqui vai ficar 3. Né? Esse f' f a menos 1 ao cubo, com esse aqui ao décima potência aqui, vai ficar 1 sobre f' f a menos 1 de x a sétima potência. E aqui, ó, eu tenho 4 aqui, vai sobrar 1 aqui. 3, né? Três desses termos vem para o denominador, né? Mas ainda vai sobrar 1 aqui, o f' f a menos 1. Então, vamos juntar agora todos esses termos aqui. Ó. O que eu vou ter? Aqui eu tenho, ó, esse f' agora eu vou incorporar em cada um desses termos aqui. Ele está multiplicando, veja, multiplica todos esses termos aqui. Então, esse f' vai multiplicar cada um desses termos. Então, eu vou ter aqui menos, aqui um f' vezes um f' vezes um f a quarta. Aqui eu vou ter menos f', f duas linhas, f três linhas. E aqui mais 6 vezes. Na verdade, aqui, esse, quando se corta com esse, fica 5 apenas, né? Então, mais 5 aqui. E aqui eu tenho menos com esse menos aqui. Aqui o que vai acontecer? Aqui eu tenho um f duas linhas que vai multiplicar esses termos daqui, né? Multiplicando esses aqui. Então, ele tem um f duas linhas, tenho 5 aqui. Então, eu tenho menos com esse menos, fico mais. Então, mais 5. Quem? F', f duas linhas, f três linhas. E f duas linhas, f duas linhas, f duas linhas. 3 com 5 mais menos, né? Menos 15, f duas linhas, f duas linhas, f duas linhas. Tudo isso calculado em f a menos 1 de x. Pois bem, então o resultado que eu tenho aqui é o seguinte: f a menos 1 a quarta de x é dado por menos f', f a quarta, mais, esses termos são iguais, mais 10, f', f duas linhas, f três linhas, menos 15, f duas linhas, tudo isso calculado em f a menos 1 de x. E aqui, f', f a menos 1 de x a sétima. Pois bem, então, vejam, a expressão aqui, então eu consigo calcular, existe a derivada quarta, desde que existam, né, as derivadas primeira, segunda, terceira e quarta. Né? Então, é o que a gente está querendo mostrar. E desde, claro, que esse termo que está no denominador seja diferente de zero. Bom, claramente aqui eu já estou vendo aqui um padrão. Né? Então, dá para eu tentar usar aqui o princípio da indução para chegar numa expressão, mostrar que existe uma expressão
para a derivada de ordem K. A dificuldade maior aqui agora é encontrar um jeito de escrever essas expressões aqui, né? Vejam, eu vou escrever isso da seguinte forma. Eu vou definir, vamos escrever essa expressão aqui. Eu vou colocá-la da seguinte forma. Isso aqui aqui em cima, a soma com α1 mais α2 igual a 4 dos termos da forma C de α1, α2, F de α1, F de α2, calculado em F a menos 1 de x, que multiplica 1 sobre F', F a menos 1 de x, aqui a 2 vezes 3 menos 1. Bom, você está pensando, o que é isso que eu fiz? Vejam, eu estou escrevendo aqui estou pegando, somando sobre todos α1 e α2, restritos ao caso em que α1 mais α2 tem que ser 4. Por quê? Vejam aqui, eu estou pegando, aqui eu tenho produto das derivadas da função f, né? Mas são produtos da derivada da função f, mas tá o quê? Vejam, a ordem das derivadas, se você somar a ordem dos termos envolvidos nos produtos, dá 4. Aqui é 1 e 3, 4. Aqui é 2 e 2, 4. Né? Desde que eu tenha, quer dizer, aqui, então isso está refletido nessa expressão aqui. Tá? Desde que eu considere que os alfas sejam pelo menos maiores que 0, maior ou igual a 1. Porque, olha, se eu for somar α1 mais α2 igual a 4, o que eu vou ter? Por caso de eu escolher α1 igual a 1. O α2, como eu tenho essa condição do α2 tem que ser 4, o α2 tem que ser 3, então. Então, eu vou ter esse termo C de 1, 3, e quando eu olho essa expressão aqui, eu vejo que C de 1, 3 é menos 1. E depois, quando eu passo por α1 igual a 2, o α2 tem que ser também 2, por causa dessa condição. Então, eu vou ter C2, 2, F derivada segunda, F derivada segunda, esse termo. Então, C de 2, 2 tem que ser 3. E depois, na hora que eu considerar o α1 igual a 3, aí eu estou repetindo 3, 1, 1, 3, são iguais, né? Enfim, essa expressão aqui, né, eu posso então, quer dizer, existem, vamos assim dizer, C de α1, α2, de tal modo, né, que vale, eu encontro o F a menos 1 derivada terceira, posso deixá-lo nessa forma aqui, como a gente está vendo aqui, essa expressão. Tá? Eu estou fazendo isso porque essa mesma ideia, aqui, esse mesmo tipo de expressão, eu vou poder escrever aqui. Né? Que aqui eu vou escrever como? Essa expressão que está aqui, eu vou escrevê-la como uma soma agora de α1 mais α2 mais α3 igual a 6, de C de α1, α2, α3, F de α1, F α2, F α3, produto desses, calculados no F a menos 1 de x, multiplicados aqui por 1 sobre, quer dizer, dividido, né? Só estou colocando aqui notação porque fica muito apertado, muito complicado escrever isso um em cima do outro aqui, né? Então aqui 7 é aqui derivada quarta, veja, isso é 2 vezes 4 menos 1, né? Tá? Então 2 menos 4 menos 1, aqui esse 4 aqui, é 2 que multiplica, ó, a derivada terceira, 3 menos 1. Esse aqui, como é derivada quarta, é 2, 4 menos 1. Bom, mas então, aqui, vejam, esse termo aqui é justamente o que está aqui. É uma coisa dessa forma. Tá? Quando eu tenho, então, α1, α2 mais α3, a condição é que eles têm que ser iguais a 6. Então, α1 igual a 1. Aí depois eu escolho o α1 igual a 1. Depois o α2 vai ser o quê? Se eu escolher ele igual a 1 também, o α3 tem que ser 4. É esse termo aqui. Então, esse C1, 1, 4, ele tem que ser menos 1. Aí o próximo que você toma, o α1, ainda continuando como 1, α2 igual a 2. Olha,
Se esse é 1 e esse é 2, esse aqui tem que ser 3, então. Ó, 1, 2 e 3. Então, o C1, 2, 3, ele tem que ser, então, no 10 aqui. Bom, aí já 1, 2, não tem mais jeito. O próximo, 1 e 3. Aí o outro tem que ser, o alfa 3 tem que ser 2. Mais 1, 3, 2, você considera que é igual a 1, 2, 3, né? Porque aqui tanto faz a ordem que você escreve. O próximo termo que eu vou tomar aqui, então, alfa 1 igual a 2. Esse tem que ser 2, né? E esse aqui tem que ser, no caso, 2 também. Então, 2, 2, 2. Então, o C2, 2, 2 é menos 15. Se eu tomo C2, 3 aqui, aí o alfa 3 tem que ser 1, mas C de 2, 3, 1 é C de 1, 2, 3, que já estava aqui. Então, as combinações diferentes que a gente tem, as únicas possíveis, são as que estão aqui em cima, né? Tá? Então, quer dizer, esse termo aqui, esse numerador, é de uma forma genérica um termo dessa forma, né? E por que então agora a gente está interessado, a gente quis escrever isso? Porque vejam, agora eu posso pegar a minha hipótese aqui de indução. Qual que é a minha hipótese indutiva aqui? Pegar e assumir que f a menos 1 de k em x é o quê? Tá? Ele é dado pela seguinte expressão. Aqui a soma, veja, de alfa 1 mais alfa 2 até alfa k menos 1. Veja que é o que estava aqui, né? 3 é o 4 menos 1, mais alfa menos 1. Isso tudo sendo igual a quanto? Isso tudo igual a o 2 k menos 1, que era o 6 que está aqui, que era no caso 4, ó, 4 é 2, 3 menos 1, se 6 é 2, 4 menos 1, então 2k menos 1. E meus coeficientes, C, alfa 1, alfa 2, alfa k menos 1, de quem? F de alfa 1, vezes um F de alfa 2, até um F de alfa k menos 1. Isso calculado em f a menos 1 de x, multiplicado por quem? Quer dizer, dividido por f' em f a menos 1 de x, que multiplica 2k menos 1. Então, eu vou assumir, então, a gente acabou de ver que essa expressão aqui dá certo. Bom, obviamente, por caso k igual a 1 igual a 2, são triviais. A gente está acabando de ver aqui que dá por caso 3 e por caso k igual a 4. Pois bem, então agora a gente tem que mostrar que vale, por causa do princípio de indução, sumindo isso para cá, mostrar que essa fórmula vale para k mais 1, uma fórmula desse tipo, né? E se vale uma fórmula desse tipo, a gente consegue assim mostrar que existe, né, a derivada de ordem k, desde que, vejam, aqui tem essa condição aqui, que é a condição que eu colocou de diferente de zero, e aqui nesses termos aqui, a gente sabe que aqui dentro tem aquele 1, como a gente já viu, o de derivada, veja, ordem 3 com 3, aqui também 3 aqui, tá? Agora, se fazer uma simples contagem aqui das diferentes possibilidades, você vai ver que vai ter aqui o f de ordem k. Pois bem, então vamos agora fazer isso. Pois bem, então aqui estamos com a nossa expressão, né, para o f a menos 1 de k, e agora eu vou derivar essa expressão. Vamos calcular então, derivar isso em relação a x, então aqui fica f k mais 1 de x, e para calcular isso aqui vamos usar a regra do quociente. Então aqui nós vamos ter f' em f a menos 1 de x, aqui potência 2, que multiplica 2k menos 1, né? E agora nós temos aqui derivada desse numerador, tá? O que vai acontecer aqui? Então é um simples agora uso de regra do produto, a gente já sabe como fazer a expressão geral para isso. Então aqui a condição alfa 1 até alfa k menos 1 igual a 2k menos 1. Aqui nós temos nossas constantes, alfa 1, alfa 2, alfa k menos 1. E aqui, bom, agora usar a regra do produto. Fica a derivada desse primeiro termo, então f de alfa 1 mais 1, multiplica f de alfa 2 até f elevado a alfa k menos 1, mais f de alfa 1, f de alfa 2 mais 1,
assim por diante até a f de alfa, que k menos 1, mais vários outros termos, até o último, que é f de alfa 1, f de alfa 2, f de alfa k menos 1 mais 1. Isso tudo calculado em f a menos 1 de x, e depois agora, não se esqueça que agora ainda tem ainda a derivada desse f a menos 1 linha de x aqui. E isso agora multiplicando o denominador. Aqui 2k menos 1. E agora menos o numerador, C alfa 1, ele multiplicando quem? Multiplicando agora derivado do denominador. Então, multiplicando aqui, é um problema de espaço, claro, né? Mas fazer o quê? Aqui eu vou derivar, então, o denominador, vai ficar 2k menos 1, f' de f a menos 1 de x, 2k menos 2, e agora derivado de quem está aqui dentro, o f duas linhas de f a menos 1 de x, vezes f a menos 1 linha de x. E agora eu fecho esse grande colchete aqui. Pois bem, na hora que agora eu vou substituir, então, onde está a expressão por f a menos 1 linha, a expressão que a gente tem, ele vai ter um termo dessa forma no denominador, então cancela aqui, aqui vai ficar um menos 2. Né? Tá? Pega, então vai menos 2. E da mesma forma aqui, na hora que eu pegar e expressar aqui, vai ficar isso no denominador, então aqui eu vou ter um 3. Esse termo aqui vai embora. Né? Pois bem, então vamos agora juntar tudo aqui. Eu vou pegar, olha, f 2k menos 2, esse 2k menos 3 aqui. Então, eu vou passar o 2k menos 3 para o denominador, e aqui vai ficar um f' só. O f' f menos 1 elevado à potência 1. Né? É o que vai ficar aqui. Então, vai ficar um f' multiplicando todos esses caras que estão aqui. E vai ficar o f duas linhas multiplicando todos esses caras que estão aqui. Então, o que eu tenho? 1 sobre f' de f a menos 1 de x, 2 que multiplica 2k menos 1, menos 2k menos 3, menos com menos mais 3, né? 2k mais 3. Então, o 2 vai para lá, tem um menos 3. Tá? E agora, o que eu tenho aqui? Tá? Vejam, agora eu tenho o meu, cadê ele? Ficou um f', né? Um f' multiplicando todos esses caras que estão aqui. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho soma de alfa 1 mais alfa k menos 1, 2k menos 1, c alfa 1, alfa k menos 1. E agora aqui tenho f', f'. F' é F1, né? Vamos deixar o F1 para ficar mais fácil da gente ver depois das coisas, né? F alfa 1, esse aqui, né? O F de alfa 2, alfa K menos 1. Mas a mesma coisa com esse termo, agora só para economizar espaço, né? Vamos já direto para o último aqui. Então aqui eu vou ter um F, também um termo F1, esse que é o F' daqui, F de alfa 1, alfa 2, até o F alfa k menos 1 mais 1. Né? E esse outro termo daqui, né? Esse é menos, eu tenho aqui um 2k menos 1, soma de alfa 1 mais alfa k menos 1, igual a esse 2k menos 1 aqui. Então, essas constantes, C de alfa 1, alfa k menos 1, e agora, esse termo aqui, ele aparece multiplicado por um f duas linhas. Então, aqui eu tenho um f. Duas linhas eu vou colocar 2 aqui, né? Para deixar aqui 2. Aqui, então, f2, f de alfa 1, f de alfa 2, até
f de k menos 1. Pois bem, então, agora, qual é a forma dessa expressão aqui geral? Vejam, eu tenho esse termo aqui, quanto que dá? Vamos ver. Isso aqui é 2 dá 4k menos 2k, 2k, menos 2 mais 3, mais 1. Tá? Ou seja, esse aqui é 2 que multiplica k mais 1 menos 1. Né? Esse é 2k mais 1 menos 1. E o resto que está todo aqui, então, vamos aqui escrever nesse último espaço aqui. Então, aqui eu tenho, esse é f' de f a menos 1 de x, potência 2k mais 1 menos 1. E quem que está multiplicando? Pois bem, agora nós temos, se aqui a gente tinha k menos 1 termos, né? Era o α1, α2 até o k menos 1, tinha k menos 1, com esse outro a mais aqui novo, aqui o f1 ou f1 aqui, esse f2 aqui, eu tenho agora k, produto de k funções. Então eu vou escrever isso da seguinte forma. Eu vou definir c de α1 até αk agora. E vai envolver diferentes somas, quando as potências forem iguais, aqui eles vão se agrupar no outro termo, mas não me interessa a forma dele, né? Eu só quero mostrar que existe, então eles vão se agrupar num α1 até um αk, então da forma, aqui α1, f de α2, f de αk menos 1 e agora um f de αk. Só que agora, veja, α1 mais α2 até αk, isso eles têm que ser iguais a quê? Vejam, se α1 até αk menos 1 é 2k menos 2, né? Agora tem mais um aqui, né? E mais um aqui, aqui e aqui, aqui e aqui. Então eu estou somando 2, então é até 2k. Então esse é 2k, que é 2k mais 1 menos 2. Né? E esse aqui também é a mesma coisa, né? Esse 2k menos 1 com esse termo, a gente agrupa nesse aqui, nesse novo agora, que vai até αk. E a mesma coisa, porque eu tenho, olha, eu tenho k, f's aqui, e a soma α1, α2 até αk menos 1, antes era 2k menos 1, só que agora eu somo 2. Então, é exatamente o que está aqui, que a gente fez. Então, tanto esse como esse, podem ser colocados dessa forma aqui, né? Com essa condição. Pois bem, agora então, isso é que eu estou falando que é o meu f a menos 1 de k mais 1x. Ora, essa expressão aqui é a mesma que esta, trocando onde está k por k mais 1. É exatamente a mesma coisa. Tá? Aqui, como eu falei, essa expressão, a forma específica desse termo, que não me interessa, porque eu não estou querendo encontrar uma forma fechada para a derivada késima. Eu estou querendo mostrar que ela existe para algum termo dessa forma. Né? E esse termo aqui, ó, é a mesma coisa aqui, esse termo dessa forma envolve a derivada primeira, segunda, terceira, até a derivada de ordem k da função f, e desde, claro, que essas quantias que estão aqui, o denominador seja diferente de zero. E isso que eu acabei de falar é justamente as condições do problema, que falar que nesse caso existe, né, a derivada de ordem k. Então, a gente acabou de mostrar que existe uma expressão dessa forma, e, portanto, existe o f a menos 1, a derivada de ordem k disso. E era isso que a gente queria mostrar. Feito.